Parecia que com a introdução do sistema VAR, os árbitros deixariam de cometer erros, já que o árbitro de vídeo verificaria tudo e tomaria a decisão correta. Mas mesmo nessa temporada, ficou provado que o VAR comete erros graves, que podem ter impacto prejudicial no resultado do jogo. E neste vídeo eu quero falar sobre os erros de arbitragem que poderiam ter sido influenciados pelo VAR, mas por algumas razões não foram. Então, antes de começar o vídeo, já aperta o botão no like e se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder o próximo vídeo. Comenta também qual foi a maior injustiça que o VAR não corrigiu que custou caro. Bem, tenha um bom vídeo e vamos lá! E vamos começar com a expulsão mais estranha da história do futebol. Na quarta rodada da edição passada da Liga dos Campeões, o Chelsea viajou para a Itália para enfrentar o Milan. Os rossoneri estavam motivados e queriam se vingar da derrota da semana anterior. Mas uma decisão estranha do árbitro definiu tudo. Aos 17 minutos do jogo, Mason Mount recebeu a bola e invadiu a área. E o zagueiro Fikayo Tomori o segurou um pouco. E no final das contas, Mount conseguiu chutar ao gol, mas caiu no gramado. Na repetição é possível ver que Tomori o segurou levemente pelo ombro. E na opinião do árbitro Daniel Siebert, foi o suficiente para marcar o pênalti. Mas além do pênalti, o árbitro imediatamente mostrou o cartão vermelho para Tomori. É preciso levar em consideração que o defensor depois soltou o adversário e ele chutou a gol. Ou seja, não era exatamente uma falta de última esperança. E o mais surpreendente é que o VAR não interveio, deixando as duas decisões do árbitro em vigor. E se o pênalti parecia aceitável, o cartão vermelho foi bastante questionável. As dúvidas surgiram porque a falta não foi tão evidente e também porque Mount continuou jogando e chutou mal para o gol, ficando surpreso com a decisão do árbitro. Após o jogo ele disse: "Tomori é meu amigo, sinto muito por ele. Eu o conheço há muito tempo e senti empatia por ele naquela situação. Fiquei chocado. Não acredito que tenha sido uma expulsão. Foi um pênalti? Talvez sim, mas o árbitro imediatamente mostrou o cartão vermelho por algum motivo, o que me surpreendeu." Já para o outro clube de Milão, a Inter, a sorte sorriu. No jogo da terceira rodada, a Inter conseguiu marcar um único gol no final do primeiro tempo. Durante todo o segundo tempo, os nerazzurri ficaram em sua própria metade do campo, enquanto o Barcelona tentava penetrar na defesa dos donos da casa com cruzamentos. Aos 66 minutos, o Barcelona conseguiu marcar um gol, mas após a revisão, ficou claro que Fati jogou com a mão e o gol foi injustamente anulado. Mas aos 90 minutos, os catalães criaram mais uma jogada perigosa. E após o cruzamento de Roberto, Fati estava prestes a finalizar em direção ao gol, mas Dumfries interferiu no lance, mais precisamente a mão do holandês. E isso é um pênalti claro. O jogador estendeu a mão em uma posição claramente não natural, e isso mudou a trajetória do voo da bola, impedindo Fati de alcançar o disparo. E o mais curioso é que o VAR nem sequer se envolveu no lance. Ou seja, os assistentes de vídeo decidiram não revisar isso, mantendo a decisão do árbitro principal em vigor. Embora em situações duvidosas, o VAR deva revisar o lance e, em último caso, pedir ao árbitro que vá até o monitor. Após o jogo, o árbitro Slavko Vincic recebeu toneladas de críticas. Todos, sem exceção, concordaram que era um pênalti. No entanto, na rodada anterior, no jogo contra o Bayern de Munique, o árbitro errou novamente, mas não a favor dos catalães. Aos 3 minutos da partida, Alphonso Davies derrubou Ousmane Dembélé nas proximidades da área. E no replay é claramente visível que não houve contato com a bola. Alphonso acertou a perna de Dembélé, o que o fez cair no gramado, e considerando que isso aconteceu dentro da área, nessa situação um pênalti é marcado, o que significa que o VAR deve revisar esse lance. Mas, surpreendentemente, os assistentes de vídeo não se deram ao trabalho de informar o árbitro que havia um lance duvidoso ali. Não importa de qual clube você é torcedor. Talvez muitos de vocês tenham preconceitos contra os catalães, mas ao ver esses dois lances, sugiro que vocês mesmos deem seu veredito nos comentários. E sobre o lance que aconteceu no jogo entre Salernitana e Juventus, eu falei sobre ele no meu vídeo sobre cartões vermelhos ridículos e prometi também explicar sobre o seu erro mais grave. Não vou repetir tudo o que foi dito no vídeo, apenas direi que nesse lance o árbitro anulou o gol de Milik
porque Bonucci estava em posição de impedimento e o próprio Milik foi expulso por comemorar o gol anulado. Aliás, muitos ainda acreditam que o árbitro anulou o gol porque supostamente Bonucci tocou na bola, embora seja evidente que não houve toque. Então, como eu disse, o gol foi anulado porque Bonucci estava em posição de impedimento ativo, ou seja, embora ele não tenha tocado na bola, ele estava em posição de impedimento no momento do chute. Posso explicar por muito tempo o que é impedimento ativo, mas não é necessário. Afinal, nem impedimento ativo nem passivo existiram, e tudo porque um dos jogadores da Salernitana estava mais próximo do goleiro. Nessa imagem é possível ver que Bonucci está a 3,5 metros de distância, enquanto Antônio Candreva está a 3 metros da linha da frente. Portanto, não pode haver impedimento. Mesmo que Bonucci tivesse tocado na bola, o gol deveria ser válido. E você sabe por que houve um erro tão bobo no VAR? No dia seguinte, detalhes surgiram e descobriu-se que o VAR simplesmente não tinha imagens da posição de Candreva. Ou seja, o árbitro revisou muitas repetições de seu monitor, mas em algum lugar era possível ver que havia um jogador da equipe adversária perto da bandeira de escanteio. Isso foi confirmado pela Associação de Árbitros da Itália. Isso nos casos mencionados anteriormente, os árbitros ainda podem tentar explicar sua decisão. No caso da Juventus, há apenas uma explicação. O VAR cometeu um erro técnico, porque eles não tinham os ângulos necessários para uma avaliação adequada do que aconteceu. Isso significa que a Juventus marcou um gol legítimo. O próprio sistema do VAR na Liga dos Campeões foi introduzido na temporada 2018-2019. Mais de um mês depois, ele mostrou que o jogo insano das quartas de final entre Manchester City e Tottenham terminou com a vitória dos Citys por 4-3. Mas de acordo com a regra do gol fora de casa, os Spurs avançaram. Mas tudo poderia ter sido diferente. Quando o Manchester City estava vencendo por 4-2, Fernando Llorente conseguiu marcar um gol após um escanteio aos 73 minutos. Levou cerca de 3 minutos para tomar a decisão de validar esse gol. E de fato, em uma das câmeras, não é possível ver claramente que a bola atingiu a mão do espanhol. Parece que ele simplesmente marcou o gol com o corpo. Mas de outro ângulo, é claramente visível que a bola atingiu a mão de Llorente. No entanto, quando o árbitro da partida Konie Saki foi até o monitor, mostraram a ele esse lance do mesmo ângulo em que o toque da mão não é visível. Após o jogo, isso também foi confirmado por Pep Guardiola. Foi cruel. De outro ângulo, é visível que ele jogou com a mão. Sim, a decisão pode ser considerada correta. Afinal, até 2020, as regras sobre o uso da mão durante um ataque eram imprecisas e sempre causavam muita controvérsia. Mas aqui a pergunta é mais para os assistentes de vídeo, que decidiram mostrar o replay de um ângulo onde nada é visível. Talvez, ao ver o toque, Sakir teria tomado uma decisão diferente e ele estaria certo novamente. Afinal, como eu disse antes, nas regras estava previsto o jogo intencional e não intencional com a mão. Mas o árbitro nem sequer conseguiu ver isso devido aos replays confusos. No final da partida também houve a anulação do gol de Sterling por um impedimento de Agüero. Mas aqui eu concordo totalmente com a decisão do árbitro. Sim, os Spurs chegaram à final de forma merecida, mas não se pode considerar esse momento com Llorente como justo. Afinal, isso custou à equipe de Guardiola a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões. Todos nós sabemos que a interrupção de um potencial ataque no centro do campo é punida com cartão amarelo. Mas no jogo do ano passado entre Liverpool e Atlético de Madrid, deram um cartão vermelho por isso. Aos 36 minutos, o defensor Felipe derrubou o Sadio Mané, ainda no meio do campo do adversário. É óbvio que não foi uma falta desesperada, já que pelo menos 4 jogadores do Atlético estavam próximos. Felipe entendeu tudo, fez um gesto de aprovação ao árbitro pela decisão correta e correu para sua área. Mas para a surpresa de todos, após 15 segundos, o árbitro da partida, Danny McLean, mostrou ao brasileiro um cartão vermelho direto. Os jogadores do Atlético ficaram chocados. Felipe não entendia nada. Simeone estava sorrindo. Como resultado, o defensor deixou o campo aos 37 minutos da partida. E o VAR não se envolveu no episódio, o que deveria acontecer com um cartão vermelho direto. Após o jogo, surgiu a teoria de que Felipe foi expulso por uma combinação de falta e por se recusar a se aproximar do árbitro após a infração. Mas, posteriormente, no site da UEFA foi confirmado que a expulsão estava relacionada exclusivamente à falta de Felipe. Em janeiro de 2019, o Real Madrid perdeu em casa para o Real Sociedad, mas o jogo poderia ter seguido um roteiro diferente se o árbitro tivesse notado a infração das regras pelo goleiro visitante.
mas o juiz não percebeu. Durante o momento em que o goleiro da Real Sociedad, Jerônimo Rulli, derrubou Vinícius. Muitos árbitros têm uma visão cética em relação a alguns jogadores propensos à simulação. Se Benzema ou Modric estivessem no lugar de Vinícius, um pênalti teria sido marcado imediatamente. Mas no caso do brasileiro, o árbitro simplesmente não acreditou no jogador, mesmo que o goleiro não tivesse tocado na bola e atingido as pernas de Vinícius com as mãos. Mas por que o VAR não interveio? Acontece que tudo se deve ao fato de o árbitro estar convencido de que não houve pênalti. E os assistentes de vídeo estavam tão envolvidos em revisar esse incidente que quando finalmente informaram o árbitro sobre possível penalidade, já era tarde demais. Galera, agora vou mostrar os erros de arbitragem que vocês podem ter visto antes. Mas esses vídeos foram escondidos por muito tempo e muitos não tiveram a chance de vê-los. No final de fevereiro, Manchester City comemorou uma vitória muito importante fora de casa contra o Everton. Mas o curso da partida poderia ter sido completamente diferente se o árbitro tivesse marcado um pênalti para o time da cidade por jogo de mão de Rodri. O espanhol invadiu sua área em uma tentativa de eliminar a ameaça, mas acabou sendo atingido pela bola na mão. Em tempo real, o árbitro considerou que as ações do jogador não eram dignas de uma penalidade. Em seguida, houve uma revisão no VAR que manteve a decisão do árbitro. E quem sabe se esse pênalti fosse marcado? É muito possível que o campeão da Premier League tivesse sido o Liverpool. A propósito, um fato engraçado. Rodri acidentalmente assinou um pôster para um fã que mostrava esse momento. A esposa do espanhol viu essa foto nas redes sociais e mostrou para ele. Bem, ele ficou completamente chocado. Afinal, o lance realmente não foi dos melhores. Quando o Manchester City recebeu o Borussia Dortmund nas quartas de final da Liga dos Campeões há mais de um ano atrás, o árbitro não validou um gol para os Citizens, em um lance bastante questionável, envolvendo uma possível falta de Jude Bellingham em cima de Ederson. O inglês roubou a bola do goleiro e mandou para as redes. No entanto, o árbitro considerou que o meio-campista levantou a perna muito alto ao roubar a bola do brasileiro. No replay, porém, fica claro que Jude acertou a bola e Ederson acabou atingindo a perna do adversário. Nesse lance controverso, também gostaria de pedir que você analisasse o momento. Na partida fora de casa do Manchester United contra o Aston Villa, Bruno Fernandes, nas proximidades da área, tentou realizar uma finta à la Zidane, resultando em um pisão no pé do defensor. Porém, em vez de marcar uma falta a favor do Aston Villa, o árbitro apontou para a marca do pênalti, chocando os adversários. Ao se aproximar da marca da cal, Fernandes não errou e abriu o placar do jogo. O jogo contra a Suécia foi o único que a seleção alemã conseguiu vencer na Copa do Mundo de 2018. No entanto, tudo poderia ter sido diferente se em um dos lances o árbitro tivesse marcado um pênalti contra a equipe alemã. Quando o atacante Markus Berg partia em direção ao encontro com Manuel Neuer, Jerome Boateng empurrou claramente o adversário pelas costas, tornando sua tarefa muito mais difícil. Por mais que Marcus tentasse provar ao árbitro que tinha razão, a decisão permaneceu em vigor. E no final da partida, Toni Kroos marcou um belo gol de falta e garantiu a vitória para sua equipe. Após o choque com o defensor do Arsenal, Shkodran Mustafi, o atacante do Leicester, Jamie Vardy, acertou o alemão durante a queda com um golpe extremamente doloroso no rosto com as travas da chuteira. Depois de revisar as repetições, surgem dúvidas se o inglês estava apenas caindo por inércia, mas, no entanto, o árbitro acreditou no atacante e nem sequer lhe mostrou um cartão amarelo. E Mustafi teve que continuar jogando com grandes arranhões no rosto. O defensor do Sheffield United, Stevens, em uma partida fora de casa da Premier League contra o Arsenal, derrubou o atacante do Arsenal, Nicolas Pepe, e saiu ileso. Quando o mafinense avançou pelo lado para o centro, Stevens deu uma rasteira no adversário. No entanto, o árbitro da partida não viu motivo para marcar pênalti nesse lance. Os erros dos árbitros podem ter naturezas diferentes. Gostemos nós ou não, eles trazem uma enorme quantidade de emoção ao jogo. Apesar da introdução do VAR, a decisão ainda é tomada por uma pessoa. E as pessoas, afinal, sempre estão propensas a cometer erros. Bem, galera, chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham gostado e já tenham deixado o like e se inscrito no canal para nos deixar motivados. Deixe um comentário sobre qual foi o lance mais roubado dos listados no vídeo. É isso e fui!